Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, nosso 6º dia de campanha de jejum e oração. Como é que está aí do seu lado? Como é que está aí o jejum? Como é que está a oração? Firme? Temos que continuar assim. Não esqueça, aquele período que você separou, que você tirou a sua refeição, aquele período, aquele horário, aqueles minutos, são importantes que você leia a palavra, que você ore pelos seus objetivos, que você escute as palavras ou assista as palavras que estão sendo mandadas, muito importante para você, ok? Todos os dias, às 8 horas da noite, nós teremos uma palavra abençoada para você poder não só assistir, mas principalmente compartilhar com o seu grupo, pessoal, os seus grupos de família, de trabalho, para que eles possam serem alcançados também pela palavra do Senhor. É muito importante isso, meus amados, é muito importante. Não deixe de compartilhar, não deixe. Mesmo que você fale, mas a pessoa é muito durona, Deus quebra, Deus quebranta, fica tranquilo, apenas passe a palavra e deixe o Espírito Santo de Deus fazer. Todos os dias, às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Vai estar disponível para você, ok? E, como eu sempre falo, eu não duvido. No final dessa campanha, grandes coisas nós veremos no mover de Deus na nossa vida. Nós veremos o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Amém? Bom, o que nós vamos compartilhar hoje? Nós vamos compartilhar a história de 10 homens que estavam aí com a sua vida comprometida. Eles eram marginalizados, eles eram separados, eles viviam longe das suas famílias, longe da sociedade, longe de qualquer coisa. Eles eram realmente marginalizados. Esses 10 homens, eles eram leprosos. E, segundo a lei daquela época, quando uma pessoa era constatada leprosa, pelo sacerdote, ela tinha que se manter afastada. Ela não poderia ficar nem junto da sua família. Eram realmente afastados de tudo. Eles viviam sozinhos até morrerem. Era assim que acontecia. A lei dizia que era assim. Mas esses 10 leprosos, na vida desses 10 leprosos, o sobrenatural de Deus se manifestou. Assim como vai se manifestar nesses 10 dias na sua vida. Aqui eram 10 leprosos, para você são 10 dias. Então eu creio que nesses 10 dias, assim como se manifestou na vida daqueles 10 leprosos, o sobrenatural vai se manifestar na sua vida também. Eles encontraram Jesus. Jesus passou por onde eles estavam e a passagem de Jesus por ali fez com que algo sobrenatural acontecesse na vida deles. Vamos ler isso na palavra? Abra sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, Lucas, capítulo 17, versículo 11. O tema da nossa ministração hoje é: mover-se no sobrenatural nos dá qualidade de vida. Vamos lá? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, ele aqui é Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz.
e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, papai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de entrar em contato com a tua palavra, de ser transformado pela tua palavra. Senhor Jesus, venha falar profundamente aos nossos corações, nos ensinando tudo aquilo que nós precisamos aprender, papai, para que nós possamos sair hoje daqui mudados, cheios da tua palavra, e é no nome do Senhor Jesus que eu te agradeço. Amém? Dessa história nós podemos tirar 3 lições muito importantes que com certeza vão nos deixar mais sensíveis a ouvir o Espírito Santo. E é exatamente isso que nós estamos buscando com esse jejum. Eu quero reforçar aqui com você de que o jejum ele não tem a finalidade de mudar a Deus. Deus é imutável. O seu jejum não muda Deus. O seu jejum muda você. O seu jejum, ele deixa você mais sensível ao Espírito Santo. E quando nós estamos mais sensíveis ao Espírito Santo, nós conseguimos perceber a movimentação de Deus ao nosso lado. Então é muito importante que você continue o seu jejum. Continue orando, continue lendo a palavra, continue assistindo a palavra, para que as transformações de Deus venham sobre a sua vida. Primeira lição que nós tiramos aqui desse texto: tocar no sobrenatural nos traz qualidade de vida. Como nós falamos, aqueles homens eram separados de tudo e de todos. A qualidade de vida deles, imagine, era horrível. Eles viviam em cavernas, eles viviam longe da sociedade, eles tinham que buscar alimento, eles tinham que sobreviver sem entrar em contato com outras pessoas, a não ser outros leprosos. Ou seja, eles viviam em uma comunidade só de leprosos. E a situação daqueles homens ou daquelas pessoas era muito ruim, era horrível. Hoje não é diferente, não é? A situação não é que nós temos leprosos andando por aí, não leprosos de feridas, porque a lepra provocava feridas na pele. A lepra na Bíblia representa pecado. Todas as vezes que você ler lepra na Bíblia, é a representação do pecado. Pensando dessa forma, quantos leprosos então não estão ao seu lado? Com quantos leprosos você não cruza todos os dias, você não conversa todos os dias, você não trabalha ao lado de um leproso? Por quê? Aqueles leprosos lá, que nós falamos no texto, eles escondiam as feridas dele. As feridas deles eram visíveis. Mas os leprosos que nós convivemos hoje estão cheios de feridas também, mas feridas invisíveis a nós. Visíveis a Deus, mas invisíveis a nós. Pessoas com problemas no seu casamento, problemas com as suas finanças, problemas com o seu caráter, e que simplesmente não falam nada para ninguém. Eles escondem as suas feridas. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para isso Jesus veio até a terra. Para isso Jesus deixou a sua glória. Para isso Jesus se reduziu. Pense desse jeito. Deus se reduziu à insignificância de um homem para poder manifestar o seu poder e poder nos tirar
da vida pecaminosa que nós estávamos. Olha o que a palavra de Deus diz em João 3,8, na parte B. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Todas essas feridas que nós falamos aqui, na vida daqueles que estão à sua volta, que não conhecem a Jesus, são obras do diabo. Por quê? O diabo, ele faz o trabalho dele, e ele não deixa de ser diabo nunca. Ele veio para matar, roubar e destruir. Todos os dias o diabo pensa de que forma eu vou destruir a criação. Todos os dias, porque esse é o trabalho dele. E acredite, ele trabalha muito bem. E por muitas vezes ele consegue. O diabo não descansa, ao contrário de nós, que muitas vezes falam assim, eu não vou falar de Jesus para ele, eu não vou na igreja hoje, não vou me alimentar hoje, para que fazer jejum? O diabo não descansa nunca. O diabo trabalha 24 horas por dia para te destruir, para destruir aquelas pessoas. Essa é a função dele. Nós vivemos uma batalha eterna espiritual, eterna. Essa batalha só vai acabar o dia que você for arrebatado. Só vai acabar ali para você. Mas enquanto nós estivermos aqui, essa batalha espiritual vai acontecer. Então nós precisamos pedir a Deus, pedir ao Senhor, que nesses dias Ele nos dê discernimento, para que nós possamos enxergar a volta das pessoas que estão à nossa volta, as obras malignas, o que Satanás está fazendo na vida delas para destruí-las, e usar o poder de Deus para que aquelas obras saiam da vida das pessoas e elas não sejam mais atormentadas, que saiam todas aquelas feridas, que elas não fiquem com a carne podre, que elas não fiquem com cheiro ruim, porque era isso que acontecia. As pessoas ficavam com cheiro ruim, com cheiro de podre, com cheiro de carne podre, porque as feridas estavam na pele delas. E hoje é assim. Não são feridas na pele, mas as pessoas estão podres por dentro por conta das feridas na sua alma. E somos nós que temos a obrigação, ou não digo nem obrigação, o privilégio de levar o perfume de Cristo para essas pessoas. Olha o privilégio que Deus deu para mim e Deus deu para você. Tirar essas pessoas de uma situação de morte e levá-las a uma situação de vida. Isso é privilégio. Servir a Deus não é peso, é privilégio. A partir do momento que você é escolhido, você é um privilegiado do Senhor, porque você pode levantar pessoas que estão mortas. E eu tenho certeza que se você tivesse a convicção correta, mortos seriam levantados, não só aqueles que estão no caixão, mas aqueles que estão vivos andando. Lembra do Walking Dead? Então, eles estão daquele jeito lá. Você vai tirar eles daquele caminho. Continuando, a segunda parte. A fé é o que nos faz tocar no sobrenatural. Presta atenção. Olha esse texto aqui. Olha o que está escrito. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eu queria chamar a atenção para você para esse trecho do versículo. Veja bem, os 10 nem chegaram perto de Jesus, porque eles sabiam que não poderiam chegar perto de Jesus, né? A lei não permitia isso, mas eles tinham a convicção que se ao menos eles clamassem, Jesus iria curá-los. Como eu disse, a lei impedia.
eles não poderiam chegar próximo. Mas eles não olharam para isso, eles falaram, se ao menos eu chegar perto dele, que ele me ouvir, que ele ouvir a minha voz, ele ouvir o meu clamor, eu vou ser curado. Era isso que eles estavam pensando. Muitas vezes, estamos falando de Jesus para as pessoas e existe uma dificuldade delas crerem, porque elas acham que elas estão muito longe de Deus, por conta do pecado, por conta de uma vida pecaminosa, por conta de uma vida errada, né? Ou até porque elas ouviram falar dos 10 mandamentos. Lembra? As pessoas ouviram falar dos 10 mandamentos e elas pegam aqueles mandamentos e falam assim, não tem como cumprir isso aí. Eu não vou chegar perto de Deus, se nem o primeiro eu não consigo, não é? Como é que eu vou buscar os outros? Ou seja, as pessoas preferem ficar de longe de Jesus. Elas acham que nem por estarem longe de Jesus, Jesus não vai ouvi-las. Consequentemente, ele não vai curá-las. Mentira! Para isso é que nós temos que estar atentos para essa cegueira que Satanás coloca nas pessoas. Falamos disso 2 ministrações atrás. Quando Satanás fecha os olhos dessas pessoas, cega os olhos dessas pessoas para que elas não vejam as maravilhas do Senhor e, consequentemente, se elas não virem as maravilhas do Senhor, elas não vão conseguir se apropriar dessas bênçãos e não vão se aproximar do Senhor. Para isso, eu e você fomos chamados, meu amado. Preste atenção o quanto você é importante no reino de Deus. Você não é um mero frequentador de igreja. Você não é uma mera pessoa que está lá para ouvir uma palavra que o pastor vai pregar. Você é uma pessoa poderosa, porque dentro de você existe uma bomba atômica que arrasa com o portão do inferno e tira de lá de dentro as vidas que estão presas por Satanás. Você é poderoso em Cristo, você precisa se conscientizar disso. Você não é medíocre em Cristo, muito pelo contrário, você é poderoso e Deus quer você fazendo o trabalho que Ele colocou para você fazer. Aleluia! Aleluia! Vamos continuar com a história? Para nós que somos servos de Cristo, é importantíssimo que você tenha a certeza da sua salvação. Veja, a palavra de Deus, eu creio assim. Uma vez salvo, para sempre salvo. Eu creio assim. Pastor, mas eu caí. É verdade, Deus sabe disso. Ele sabe que você caiu, Ele sabe que você pecou. Mas Ele olha o teu comportamento. Quando você cai, que você peca, e todos nós pecamos, não existe ninguém que não peca. Todos nós pecamos. Mas quando você peca, quando você pede perdão a Deus, seu pecado é apagado. Como foi apagado lá na cruz? Quando você aceitou o Senhor Jesus a primeira vez, né, todos os seus pecados foram apagados. E eles permanecem apagados até hoje. A palavra de Deus diz que o Senhor não se lembra do nosso pecado. Ele não se lembra. Mas você precisa ter essa confiança de salvação. Você precisa ter confiança nas promessas que o Senhor tem para você. Quando você tem essa confiança, quando você sabe que você é um filho amado, que você foi resgatado e que você está salvo, você muda o seu comportamento diante das pessoas que estão à sua frente. Quanto aos incrédulos, ou seja, quanto àqueles que não creem ainda no Senhor Jesus, o que nós temos que fazer? Nós temos que desafiar a fé deles. Nós temos que desafiá-los na sua fé. Porque quando você desafia a fé deles e eles colocam aquela fé em prática, mesmo que seja pequenininha, como a palavra diz, né? Um grão de mostarda, você vai provocar o sobrenatural de Deus na vida daquelas pessoas. E a partir do momento que o sobrenatural de Deus se manifestar na vida delas, creia, meu filho, nunca mais eles vão deixar de servir a Cristo, porque eles vão ver o mover de Deus na vida deles. Mas para isso, nós temos que desafiá-los na sua fé. Mas para desafiá-los na sua fé, você tem que estar com a sua fé fortalecida. Então, nesses dias de jejum e oração, a sua oração tem que ser também: Senhor, fortalece a minha fé.
para que eu possa chegar na vida das outras pessoas e através da minha fé, estimular a fé delas. Aleluia! Olha o quanto você é importante. Olha quanto você é importante. A outra parte desse trecho também nos chama a atenção é que Jesus disse: mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus ali mesmo já não curou eles e ficou tudo certo? Veja, o nosso Deus é um Deus de regras, de leis. E Deus não quebra nenhuma lei. Nenhuma lei. E foi Ele mesmo que passou para Moisés essa lei. De que se houvesse alguém leproso e fosse curado, ele tinha que se mostrar ao sacerdote para que o sacerdote olhasse a pessoa e falasse assim: está curado. E quando o sacerdote dissesse isso, ele poderia voltar para o convívio da sociedade. Era o sacerdote que dizia isso. Por isso que Jesus pediu para os leprosos procurarem o sacerdote, para que o sacerdote comprovasse a cura de Jesus, né, que Jesus havia feito ali, e eles pudessem voltar para o seu convívio de novo. Era obrigatório que fossem assim. Era obrigatório que acontecesse dessa forma. Mas, meus amados, nem sempre nós temos que prestar atenção numa coisa. Os leprosos, a partir do momento que Jesus disse, vai, não é? E se mostra ao sacerdote, a palavra diz que eles não foram curados ali imediatamente. A palavra diz que eles foram curados no caminho. E esse é um problema que muitas vezes nós temos que aprender a contornar. Nem sempre o sobrenatural de Deus acontece imediatamente. Nem sempre. Pode acontecer? Pode. Eu já vi. Eu já presenciei. Para ser sincero para vocês, a minha irmã recebeu um dente de ouro. Eu vi isso. Manifestou-se imediatamente. Mas, na grande maioria das vezes, isso não acontece. Nós precisamos ter fé para que as coisas aconteçam. Veja, o que a palavra de Deus a respeito de fé diz a respeito de fé? Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé ela é movida por você crer que a promessa vai se cumprir. Você ainda não está vendo, mas você crê que a promessa vai se cumprir. Foi o que aconteceu com esses leprosos. Quando Jesus falou para eles, vai e mostre-se ao sacerdote, eles tiveram fé e ali eles começaram a caminhar em direção ao sacerdote. Ou seja, eles creram que mesmo que eles estavam vendo naquela hora que Jesus falou, a lepra ainda estava no corpo deles, mas eles creram que conforme eles fossem caminhando até o sacerdote, a lepra seria curada. E foi exatamente o que aconteceu. Isso é o que nós temos que aprender. O Senhor espera de nós uma atitude de fé, de ir mesmo sem ver acontecer. Quando as situações acontecerem na sua vida, quando houver uma promessa, uma palavra sobre uma determinada situação na sua vida, vá, mesmo que você ainda não esteja vendo, siga, porque no decorrer do caminho, o sobrenatural de Deus vai se manifestar na sua vida. Lembra quando nós falamos de Pedro, há 2 ou 3 ministrações atrás? Quando ele foi andar sobre a água, ele falou, Senhor, posso ir? E Jesus falou, vem. Exatamente a mesma coisa. Jesus falou para ele, vem. Nesse caso aqui, ele falou, vai. Não é? E no caso de Pedro, vem. E Pedro fez o quê? Andou sobre as águas. Outra situação é que as pessoas desistem quando não veem o milagre acontecer imediatamente. Muitas vezes nós queremos que o milagre aconteça na hora que ele determinou, mas não é nem sempre assim. Muitas vezes nós precisamos aprender a desenvolver a nossa fé para que o milagre venha a acontecer no tempo certo na nossa vida. Ele vai acontecer? Com certeza, mas existe um tempo certo. Existe um tempo certo. O que nós precisamos é crer nas promessas. Quando você crê na promessa, isso glorifica
glorifica o nome do Senhor. E eu quero fazer aqui um parênteses para você, falando de promessa, né? Falando de pedido. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que tudo que nós pedimos em oração crendo, nós vamos receber. E isso é verdade. Porém, você tem que lembrar de uma coisa. O Senhor, ele tem um compromisso somente com a sua palavra. Ele vai realizar na sua vida somente aquilo que está escrito, que ele escreveu. Se nós pedirmos algo fora da palavra, pode esquecer, meu amado. Não vai acontecer. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Você quer um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Senhor, mata minha esposa. Não vai acontecer. Porque está contra a palavra do Senhor. Então, tudo que nós temos que pedir para que aconteça tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Tá aí uma lição para nós aprendermos. Ok? Terceira coisa. Um coração grato nos faz ir além. Olha que coisa interessante. E nesse terceiro ponto, eu queria que você prestasse muita atenção, porque é um ponto muito importante. No texto, 10 leprosos foram curados, mas somente um voltou. Jesus perguntou: onde estão os outros 9? Quanto é 1 de 10? 10%, não é isso? Tem alguma relação com o dízimo ou não? Tem toda a relação com o dízimo. Mas nós não vamos falar de dízimo hoje. Eu só quero que você faça uma ligação de uma coisa com outra. Eu imagino que esses 9 que não voltaram, eles ficaram tão felizes quando eles chegaram no sacerdote e o sacerdote olhou para eles e viu que eles não estavam mais leprosos e liberaram eles para o convívio da sociedade, que foi exatamente isso que eles fizeram. Voltaram para suas famílias, voltaram para o meio da sociedade, eles estavam tão felizes. Tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem nada errado nisso. Está correto. Mas desde que seja feita de maneira certa. Traduzindo para hoje, muitos experimentam o sobrenatural de Deus na sua vida. Você já deve ter vivido isso, já deve ter tido esse tipo de experiência conversando com pessoas. Mas o que acontece depois? Elas voltam para o mundo. Elas voltam para aquilo que agrada mais a ela. Ou seja, elas esquecem do milagre e principalmente esquecem de quem fez o milagre. Isso é um sinal de quê? Ingratidão. Esse único que voltou aqui, ele foi grato ao Senhor. E aonde eu falei para você que a relação aqui está com o dízimo, porque quando você devolve o seu dízimo ao Senhor, você está dizendo para ele: Senhor, eu sou grato por aquilo que o Senhor me deu. Ele deu 10 para você, ele deu 100% para você. Você devolve 10. Esse 10 é gratidão. É aqui. Esse que voltou é a gratidão por aquilo que ele fez. Aleluia! Olha que coisa importante. A palavra de Deus é maravilhosa, meus amados. Nunca podemos esquecer que Jesus é o centro de tudo. Nunca podemos esquecer. Nós pensamos muitas vezes, nós fazemos de Jesus um garçom. Quando nós precisamos, pedimos. Quando recebemos, dispensamos. Não é assim que nós fazemos com o garçom? Você pede, você quer alguma coisa, você pede, depois que você foi servido, você fala: pode ir embora. Não é assim? Está errado. Jesus é o centro de tudo. Tudo foi feito para Ele e por Ele. O centro de toda a história é Jesus. Quero ler um texto para você que está em Atos. Presta atenção. Atos 17, 28 a 31. E eu queria que você prestasse atenção, porque esse texto, ele é chave para aquilo que nós estamos falando. Preste atenção. Porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício
e imaginação dos homens? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O que essa palavra está dizendo para nós? É verdade que Deus é amor? Sim, é verdade, está escrito na palavra. Deus é amor. Até algum argumento aí, que às vezes você ouve a pessoa falar, mas Deus é amor. E é verdade, Deus é amor. Ele quer que todos cheguem a serem salvos, cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Está escrito aqui na palavra. Mas nós não podemos esquecer que Deus também é justiça. É a sequência do versículo que as pessoas muitas vezes ignoram. Deus é amor, mas também é justiça. E um dia, todos nós teremos que nos apresentar para Ele. Aqueles que são salvos vão se apresentar para a entrega do galardão, mas o ímpio para a condenação eterna. Veja, olha que coisa triste. E novamente, olha a sua importância aí. Você tem a oportunidade de ser alguém usado por Deus para que ela não passe pela condenação eterna. Para isso nós somos chamados. Para isso é que nós estamos aqui. Esse único leproso que voltou, ele conseguiu a salvação eterna. Um único leproso. 9 passaram ali, 10 na realidade, mas somente um conseguiu a salvação eterna. Os outros, nós não sabemos. Pode ser que tenha acontecido em outro momento, mas a Bíblia não fala. Como nós sabemos disso? Olha que coisa interessante. Vou voltar para você aqui na palavra. Olha só. Aqui. Presta atenção. A tua fé te salvou. Jesus não disse a tua fé te curou. Jesus disse a tua fé te salvou. Ou seja, esse leproso, ele conseguiu, através da sua fé e através da manifestação do sobrenatural de Deus na sua vida, a salvação. Veja que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Então, meus amados, experimentar o sobrenatural de Deus nos faz amá-lo cada vez mais. Não pelo que Ele fez para nós, mas sim o que Ele fez em nós. Esse leproso conseguiu a maior manifestação que o poder de Deus pode trazer. Ele conseguiu a salvação. E assim tem que ser comigo e assim tem que ser com você. De repente, você entendeu essa palavra e de repente você já foi até alcançado pelo sobrenatural de Deus em algum momento. Em algum momento você foi alcançado pelo sobrenatural. Mas, muitas vezes por alegria ou por displicência, não sei, você não voltou os seus olhos para aquele que manifestou o sobrenatural na sua vida. Volte. Lembre-se, um dia, todos nós passaremos por um julgamento. E qual é o julgamento? De que lado do julgamento você quer estar? Você quer estar do lado do julgamento do galardão, que quer dizer recompensa, ou você quer estar do lado do julgamento da perdição eterna? Essa decisão não cabe a ninguém, somente a você. Só você pode decidir de que lado você vai estar. Entenda, se você viver aqui na terra sem Deus,
você vai viver na eternidade sem Deus. Se você viver aqui na terra com Deus, você vai viver a eternidade com Deus. E essa decisão é somente sua. Somente sua. É você que tem que decidir isso. Então pense muito bem. E se você precisar de ajuda sobre esse assunto, nós estamos à sua disposição para poder te ajudar e para poder te orientar a respeito disso. Amém, meus amados? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo falar com você. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, papai, obrigado por mais essa palavra. Obrigado, Senhor, por nos trazer a revelação, o rema dessa palavra. Abra, Senhor, os nossos olhos para as feridas que muitas vezes nós temos na nossa vida, papai, e muitas vezes não enxergamos essa ferida porque fomos cegados, papai. Nos permitimos ser cegados. Abra os nossos olhos, Deus querido. Abra os nossos olhos. Faça com que a nossa fé nas suas promessas se torne cada dia maior, Senhor, cada dia mais fortalecida, cada dia mais fortificada, Senhor. Que a nossa musculatura espiritual, papai, a nossa musculatura espiritual da nossa fé venha a ser crescida, cresça a cada dia, papai. E que a gratidão também por tudo aquilo que o Senhor fez por nós se manifeste através das nossas palavras, através dos nossos atos. É no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos. Amém, meus amados? Amém, meus queridos? Senhor, amanhã, né? Amanhã é domingo. Amanhã nós não teremos palavra aqui, às 8 horas. Mas teremos lá, na igreja. Amanhã, 25 de abril, a volta do nosso culto presencial às 17 horas. Contamos com a sua presença lá. Esteja lá. Nós teremos uma palavra poderosa sobre família, muito importante. E segunda-feira, de volta aqui de novo, às 20 horas, no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde nós vamos compartilhar uma nova palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele resplandeça sobre a sua vida a graça dEle. Vá com Deus, meu amado.